Bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos estar continuando, a falar das técnicas de integração, que são técnicas que vão facilitar o processo de integração de algumas questões, né? Nós vamos nos utilizar dessas técnicas para fazer uma mudança, para às vezes mudar a variável, utilizar determinadas regrinhas para poder mudar a nossa integral e ela se tornar mais fácil de ser integrável, né? Nas aulas anteriores, nós tínhamos falado da integração por partes, que geralmente é aplicada quando a gente está tendo uma multiplicação entre duas funções, né? Geralmente, não sempre. Falamos das frações parciais, falamos da substituição das integrais trigonométricas, e hoje nós vamos falar da última técnica, que são as chamadas substituições trigonométricas. O que é, como é que a gente pode trabalhá-las? O que elas nos permitem fazer? Então, por exemplo, vamos imaginar os seguintes triângulos aqui desenhados, certo? Nós temos três casos. No primeiro, onde o x é um cateto, como vocês podem ver aqui. No segundo também, só que com a diferença que os catetos, no primeiro, são x e a. No segundo triângulo, x é um cateto e a é a hipotenusa, certo? E no nosso terceiro triângulo, nós vamos ter x como hipotenusa e a como cateto. Então, no primeiro caso, x e a são catetos. No segundo caso, x é cateto e a é hipotenusa. E no terceiro caso, x que é a hipotenusa e a que é um cateto, certo? E aí, para cada um desses casos, nós vamos ter, porque todo triângulo é formado por três lados. Se eu tenho que x é um cateto e a também, utilizando o teorema de Pitágoras, eu vou ter como hipotenusa esse valor aqui, certo? Se a é hipotenusa e x é cateto, o meu outro cateto vai ter esse valor aqui. E se no caso x é hipotenusa e a é cateto, o meu segundo cateto vai ter esse valor aqui, tá bom? Que eu não vou entrar em detalhes para mostrar, mas aplicando em Pitágoras vocês conseguem visualizar isso facilmente, tá bom? Nessas condições, nós podemos fazer as seguintes substituições trigonométricas. No primeiro caso, onde tem x, eu vou chamar x de a tangente de θ. No segundo caso, onde tem x, eu vou chamar x de a seno de θ. E no terceiro caso, onde tem x, eu vou chamar x de a secante de θ. Que a gente fazendo essas substituições trigonométricas, nós vamos cair em integrais de resolução mais simples, né? Por exemplo, eu chamando x de a tangente de θ, eu vou substituir na hipotenusa. O que eu vou encontrar? Eu vou encontrar a ao quadrado mais x ao quadrado, né? E aí onde tem x ao quadrado, eu vou trocar por a ao quadrado tangente ao quadrado de θ. Porque x eu chamei de a tangente de θ. Então, onde tem x, eu vou colocar a tangente de θ. Que a ao quadrado vai ficar assim, certo? Colocando a ao quadrado em evidência, já que se repete, né? Eu vou ter isso. E dentro do parênteses eu vou ter 1 mais tangente ao quadrado de θ. Só que, utilizando aquela ideia da aula passada de relações derivadas da relação fundamental da trigonometria, eu sei que 1 mais tangente ao quadrado de θ é secante ao quadrado de θ. Vezes o a ao quadrado está fora do parênteses, vai ficar a ao quadrado secante ao quadrado de θ. Então, eu vou fazer essa substituição quando eu tiver esse primeiro caso. No segundo caso, eu vou chamar x de a seno de θ. Então, eu vou ter a ao quadrado menos x ao quadrado. Onde tem x, eu vou colocar a seno de θ. E aí vai ficar a ao quadrado menos a ao quadrado seno de θ. Coloco a ao quadrado em evidência. Dentro do meu parênteses vai ficar 1 menos seno ao quadrado de θ. Esse 1 menos seno ao quadrado, usando a relação fundamental da trigonometria, é igual ao cosseno ao quadrado. Vezes o a ao quadrado está fora do parênteses, fica a ao quadrado, cosseno ao quadrado. E aí fica bem mais simples fazer a integração, certo? Com x chamando x de a secante de θ, no nosso terceiro exemplo,
nesse lugar aqui, no lugar de x eu vou colocar a secante ao quadrado, né? Então vai ficar a ao quadrado secante ao quadrado menos a ao quadrado. Colocando a ao quadrado em evidência, eu vou gerar dentro do meu parênteses secante ao quadrado de θ menos 1. Só que secante ao quadrado de θ menos 1, usando a relação fundamental da trigonometria, isso é a tangente ao quadrado. Vezes o a ao quadrado que está fora multiplicando, fica a tangente ao quadrado de θ. Certo? Lucas, eu não entendi como é que eu vou usar isso ainda para resolver a integral. Pois vai descobrir agora. Vamos, por exemplo, fazer essa de baixo aqui, certo? Calcular essa integralzinha aqui, certo? Então, como é que vai ficar? Eu vou fazer o seguinte. Esse elemento que está dentro da minha raiz, 4 mais x ao quadrado, ele se parece com que caso? Esse aqui, né? A ao quadrado mais x ao quadrado. Então eu vou chamar, nesse primeiro caso, eu vou chamar x de a tangente de θ. Beleza? Só que aí o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que derivar isso aqui, certo? Então como é que vai ficar? Dx vai ser igual. Derivada de a é o próprio a, né? Aliás, o a eu tiro como constante e vou derivar a tangente de θ. A derivada da tangente é a secante de θ. Secante ao quadrado de θ. Beleza? Então guarda essa informaçãozinha aqui. E aí vamos pegar a integral. Onde tem x eu vou trocar por a tangente de θ. E onde tem dx eu vou optar secante ao quadrado de θ. Então vai ficar assim. Integral de dx vai ficar em cima, vai ficar a secante ao quadrado de θ, não é isso? De θ. Só que no detalhe, quem é o meu a? Uma informação muito importante. Perceba que aqui dentro da minha raiz eu tenho a ao quadrado mais x ao quadrado. E lá na nossa integral nós vamos ter 4 mais x ao quadrado. Então isso significa dizer que a é igual a 2. Porque quando eu fizer 2 ao quadrado vai ficar 4. Então no lugar de a aqui eu vou chamar a de 2. Certo? Então na minha integral como é que vai ficar? No numerador só tem dx, então quem é dx? Dx é 2 secante ao quadrado de θ de θ, que eu esqueci de colocar aqui, certo? De θ. Ok? Vou apagar isso aqui, não vai precisar. No denominador, nós vamos ter a raiz quadrada de 4 mais x ao quadrado. Só que quem é x? 2 tangente de θ. Isso vai ficar ao quadrado. Então vai ficar 2 tangente de θ ao quadrado. Isso aqui vai ficar integral de 2 secante ao quadrado de θ de θ. Não mexe nada aqui em cima por enquanto. E embaixo aqui vai ficar raiz quadrada de 4 mais 2 ao quadrado é 4. Tangente ao quadrado de θ. Vou colocar 4 em evidência embaixo, certo? Então aqui vai ficar 2 secante ao quadrado de θ sobre raiz quadrada de 4 vezes 1 mais tangente. Tangente ao quadrado de θ. Beleza? Só que nós vimos o quê? Aqui na nossa resoluçãozinha. Que 1 mais tangente ao quadrado de θ é secante ao quadrado de θ. Então isso aqui vai ficar 2 vezes secante ao quadrado de θ de θ sobre raiz quadrada de
4 vezes secante ao quadrado de θ. Ok? Em cima a gente continua repetindo. Secante ao quadrado de θ dθ. E no denominador nós vamos tirar essas raízes. Raiz de 4 é 2. Secante ao quadrado corta, fica só a secante de θ dθ. Certo? E aí a gente corta aqui. Eu vou ter só como integral secante de θ dθ. Que aí essa daqui a gente já sabe, né? Quanto é? A gente já calculou. Conforme a gente havia calculado, a integral da secante é ln do módulo da secante de θ mais tangente de θ. E como nós estamos falando de integral indefinida, mais c. Tá bom? Então, esse é o valor da nossa integral. Só que perceba que nós fizemos uma mudança de variável. A nossa integral está em x. Nós encontramos uma resolução em θ. Então, nós vamos ter que voltar, certo? Para o valor inicial. Como é que a gente faz isso? Por exemplo, quem é a tangente de θ escrito em x? A gente não sabe que x é 2 vezes a tangente de θ, então a tangente de θ, nós já sabemos que é x sobre 2. Então ali onde tem tangente eu vou colocar x sobre 2. Mas e a secante? A secante a gente sabe da seguinte maneira. Nós sabemos que... Deixa eu ver aqui, viu? Nós sabemos que a secante ao quadrado de θ é 1 mais a tangente ao quadrado de θ, não é isso? Então, secante ao quadrado de θ é igual a 1 mais... Quanto é a tangente que a gente tinha mencionado? A tangente a gente sabe que é x sobre 2, né? Que a gente fez aqui em cima agora há pouco. Ó. Então, onde tem tangente eu vou botar x sobre 2 ao quadrado, porque a tangente está ao quadrado. Então, a secante ao quadrado de θ é 1 mais x quadrado sobre 4. Tirando MMC, o MMC aqui é 4. 4 dividido por 1, 4 vezes 1, 4. Mais x quadrado. Certo? Porque 4 vezes 4 é 1 vezes x quadrado. E aí eu passo tirando a raiz. Então, a secante de θ será a raiz quadrada de 4 mais x quadrado sobre 4. A de baixo tem como a gente tirar a raiz, que é 2. Então, isso aqui vai ficar raiz de x quadrado mais 4 sobre 2. Esse é o valor da secante em função de x. Então, aqui vai ficar como esse resultado final. ln do módulo da raiz de x quadrado mais 4 sobre 2 mais x sobre 2 mais c. Então, esse é o resultado final dessa nossa primeira integral. Beleza? Entendido? Tranquilo? Vamos para a segunda e vamos para a terceira. Eu só vou fazer as 3 primeiras porque essa da elipse eu vou deixar como exercício. Ela é bem fácil, eu não vou fazer porque senão vai tomar muito tempo, tá bom? Então eu vou fazer a primeira, a segunda e a terceira questão apenas, tá bom? Senão o vídeo vai ficar muito longo. Só essa questão aqui já foi uns 15 minutos. Essa segunda a gente ainda vai seguir esse mesmo padrão dessa primeira questão, certo? Só que nós vamos resolver de uma maneira um pouquinho diferente, porque ali a gente já tem 9 menos x quadrado. Como a gente tem 9 menos x quadrado, primeira informação importante, quem vai ser o a aqui? A será 3. Porque sempre a gente tem a ao quadrado menos x ao quadrado, ou a ao quadrado mais x ao quadrado. Então, se o a ao quadrado é 9, é porque o a é 3, porque 3 ao quadrado fica 9, certo?
Então nós já sabemos que A é 3. E o formato que está aqui é A ao quadrado menos x ao quadrado, que no caso nós estamos nos referindo a este segundo triângulo aqui. Então quando eu tenho essa situação de A ao quadrado menos x ao quadrado, eu vou chamar x de A seno. Então quem vai ser o meu x? Vai ser 3 seno de θ, não é isso? Que o A é 3. Então quem será o dx? 3 cosseno de θ dθ. Então vamos substituir aqui na integral. A integral tem x ao quadrado, que no caso vai ficar 3 seno de θ ao quadrado, vezes dx, dx no caso é 3 cosseno de θ dθ, sobre raiz de 9 menos x ao quadrado, que no caso é 3 seno de θ ao quadrado. Aí como é que vai ficar? 3 ao quadrado é 9, vezes 3 fica 27. Vou botar logo 27 aqui. Vezes seno ao quadrado de θ, vezes cosseno de θ dθ. Certo? Agora vamos resolver o denominador aqui. Aqui vai ficar raiz de 9 menos 3 ao quadrado é 9. Seno de θ ao quadrado fica seno ao quadrado de θ. Botando 9 em evidência, a gente tem que 27 vezes seno ao quadrado de θ vezes cosseno de θ dθ. Isso aqui vai ser igual a 9 em evidência. Vai ficar 1 menos cosseno ao quadrado de θ. Pela relação fundamental da trigonometria, a gente sabe que seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é 1, não é isso? Só que se eu isolar o seno ao quadrado de θ é 1 menos cosseno ao quadrado de θ. Então, onde tem 1 menos cosseno ao quadrado de θ, eu vou trocar por seno ao quadrado de θ. Então, isso aqui vai ficar a integral de 27 vezes seno ao quadrado de θ vezes cosseno de θ dθ sobre raiz quadrada de 9 vezes seno ao quadrado de θ. Em cima eu vou apenas repetir, porque não tenho o que fazer. Certo? Denominador eu vou tirar a raiz. Raiz de 9, 3. Raiz do seno ao quadrado, é só o seno, né? Seno de θ. E aí eu corto aqui. Fica 27 dividido por 3, que dá 9. Esse 9 eu vou tirar da integral. Certo? Deixa eu separar isso aqui, para não misturar. Então 27 por 3 é 9, que eu tiro da integral. Então vai ficar a integral de seno de θ vezes cosseno de θ dθ. Aqui a gente vai ter que fazer outra mudança de variável, outra substituição. Como é que eu vou fazer aqui? Eu vou chamar u de seno de θ. Quem vai ser o meu du? Cosseno de θ dθ. Né? Então aqui vai ficar 9 vezes integral de u. Né? Deixa eu fazer assim. Isso aqui vai ser o meu u. E isso daqui vai ser o meu du. Então vai ficar u du. Primitiva de u é u ao quadrado sobre 2 mais c. Só que quem é u? Vamos substituir de volta, né? U é seno de θ, então vai ficar 9 meios do seno ao quadrado de θ mais c. Só que quem é seno de θ? Lembra que a nossa integral original ela está em x, então temos que escrever o resultado final em x. Quem é seno de θ? Seno de θ, isolando aqui, é x sobre 3. Então, onde tem seno de θ, eu vou trocar por x sobre 3. Então, isso aqui vai ficar 9 sobre 2 vezes x sobre 3 ao quadrado mais c.
Então aqui fica 9 sobre 2 vezes x ao quadrado sobre 9 mais c. Corta aqui, isso é x quadrado sobre 2 mais c, o resultado final. Beleza, essa foi até mais fácil que a outra, né? Ficou até mais simples, assim, com menos conta grande. A primeira eu achei mais complicada. Beleza, a segunda, né? Vamos para a terceira e última. Deixa eu só apagar aqui. Para a gente ir para a terceira. Nessa terceira a gente já vai ter x quadrado menos a ao quadrado. A gente vai cair no terceiro caso. Aí você pode me dizer, Lucas, mas tem um 25 ali. Como é que a gente faz com esse 25? Eu vou já dizer a você como é que a gente vai fazer com esse 25. Certo? É mais fácil do que parece. Bem, com essa integral nós vamos fazer o seguinte. Essa integral eu posso escrever da seguinte maneira, certo? É a integral de dx sobre raiz quadrada de 25x quadrado menos 4, certo? Toda boa regra manda fazer o seguinte. Se eu vou dividir um número por outro, né, numa sentença, eu tenho que multiplicar ele também por aquele mesmo número. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar todo esse denominador, o que tem dentro dele, e vou multiplicar por 25 em cima e embaixo. Certo? Lucas, por que isso? Como disse, eu vou estar multiplicando por 25 e dividindo ao mesmo tempo para manter a igualdade, para manter a equivalência. Só que só vai ter um deles que eu vou, de fato, efetivar a conta, que é no caso do denominador. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar esse 25 fora da raiz, certo? E vou botar esse outro 25 para dentro. Ok? Porque ao fazer isso, o que é que eu vou encontrar aqui? Vai ficar integral de dx sobre... Eu vou tirar logo a raiz desse 25 que está multiplicando, né? Já que está multiplicando, eu posso tirar a raiz. A raiz de 25 é 5, então ele vai ficar aqui. E aqui eu vou ter o seguinte dentro da raiz. Corta, vai ficar x quadrado menos 4 sobre 25. E aqui eu tenho o meu a, certo? Esse 5 eu vou tirar ele da integral. Vai ficar 1/5, né? Já que ele está no denominador. Vezes a integral de dx sobre a raiz de x quadrado menos 4 sobre 25. Beleza? Então aqui o que a gente fez foi reescrever a integral de uma outra forma. Essa integral é igual à original, só que com essa diferença, né? Eu coloquei o x sozinho para que a gente possa identificar quem é o a. Nesse caso aqui nós temos uma expressão que está escrita no formato x menos a ao quadrado. No meu caso aqui, o meu a vai ser 2 sobre 5. Pois a ao quadrado vai ficar 4 sobre 25, conforme a gente pode ver na imagem. Tá bom? Então aí o que vai acontecer aqui? Como está no formato x menos a ao quadrado, quando eu tenho isso, quem é que eu vou chamar de x? X vai ser a secante de θ. Nesse caso, como a é esse valor, x vai ser 2/5 da secante de θ. Certo? Quem será o meu dx, a minha derivada? É 2/5
vezes a secante de θ vezes a tangente de θ, não é isso? Então, como é que nós vamos fazer aqui nesse tipo de caso? Aqui vai ficar 1/5 vezes a integral de dx, quem é dx vai ser 2/5, vezes secante de θ, vezes tangente de θ, dθ. E embaixo, quem é que vai ficar? Raiz de x ao quadrado, quem vai ser o meu x? Vai ser 2/5 vezes a secante de θ ao quadrado, menos 4 sobre 25, não é isso? Dessa forma, o que é que nós vamos ter aqui? Vai ficar 1/5 da integral de... O que tem esse 2... eu vou deixar aqui, né? 2/5 vezes secante de θ vezes tangente de θ dθ. E aqui embaixo, o que é que eu vou fazer? Ao fazer o quadrado aqui, vai ficar 4 sobre 25, certo? Que já tem aqui, então eu vou botar logo em evidência, certo? Para a gente ganhar tempo. Vai ficar 4 sobre 25 vezes secante ao quadrado de θ menos 1. Isso daqui nós já sabemos também que é a tangente ao quadrado de θ, certo? Daquelas relações derivadas da relação fundamental da trigonometria. Então aqui eu vou ter 1/5 vezes a integral de, repito, todo o denominador, ou todo o numerador, e no denominador eu vou ter raiz quadrada de 4 sobre 25 vezes a tangente ao quadrado de θ. Isso aqui é 1/5 vezes integral, repito de cima, e aí eu tiro a raiz. Raiz de 4 sobre 25 é 2/5, e a raiz da tangente ao quadrado é a tangente de θ. Corto isso aqui, eu vou ficar com 1/5 da integral da secante de θ dθ. Integral da secante a gente já sabe quanto é, a gente já usou, né? Isso fica então 1/5 de ln do módulo da secante de θ mais a tangente de θ mais c. Só que, como a gente já mencionou, isso está em θ, eu preciso encontrar o valor correspondente em x. Então, eu preciso descobrir quem é a secante de θ em x e quem é a tangente de θ em x, certo? Aqui a gente já sabe que... Eu vou fazer uma continha aqui à parte, certo? Aqui. E aqui embaixo eu boto o resultado final. A gente já sabe que x é 2/5 da secante de θ. Então, se eu passar esse 5 multiplicando e esse 2 dividindo, eu vou ter que a secante de θ é 5x sobre 2. Então, eu já sei que isso aqui é 1/5 vezes ln do módulo de 5x sobre 2, mas agora resta descobrir a tangente. Nós também já mencionamos que a tangente ao quadrado de θ é igual a secante ao quadrado de θ menos 1. Não é isso? Nós até usamos essa igualdade na resolução da questão. Então, a tangente ao quadrado de θ é 5x sobre 2, já que a secante é 5x sobre 2, né? Ao quadrado menos 1. Tangente ao quadrado de θ é 25x ao quadrado sobre 4 menos 1. Tiro o MMC aqui, a gente vai ter que o MMC é 4. 4 dividido por 4, 1 vezes 25x ao quadrado, 25x quadrado. 4 dividido por 1, 4 vezes 1, 4.
tangente ao quadrado de θ. E aí eu passo essa raiz, tirando essa raiz, né? Vai ficar a raiz de 25x² menos 4 sobre 4. Em cima não tem como tirar a raiz. Desculpa, aqui é só a tangente, viu? Em cima não tem como tirar a raiz, tem como tirar embaixo. Então a tangente de θ é raiz quadrada de 25x² menos 4 sobre 2. Então esse é o valor da tangente que eu vou colocar aqui. 25x² menos 4 sobre 2 mais c. Então esse é o nosso resultado final. Beleza? Ok? Bom, gente, é isso. Resolvemos a letras A, B e C. Essa segunda fica como exercício para vocês tentarem. Se vocês não conseguirem, eu posso resolver na aula de dúvidas, certo? Semana que vem nós vamos ter nós vamos falar de integrais impróprias. E na outra semana, já que a gente finaliza esse conteúdo, podemos dizer assim, a gente vai ter um momento para tirar dúvida, certo? Aliás, acho que esse momento para tirar dúvida eu vou fazer na semana que vem já. Depois eu vou deixar só integrais impróprias e regra de L'Hopital para a gente estudar, para a gente analisar, tá bom, gente? Pois é isso, aquele abraço, tchau, tchau, até a próxima.